Skibidi Toilet 79 parte 1 deixou todo mundo em choque com o final que deixou... Nossa, meu Deus, o que vai acontecer? Mas tem um cara que fez umas suposições que a gente vai ver no vídeo de hoje. Hoje temos o que vai acontecer Skibidi Toilet 79 parte 2. Veja quem vai lutar com o Titan TV Man do canal Terrorizando, meu amigo Brunão. Vocês pediram, eu tô trazendo e no final tem um recadinho pra você. Vamos lá ver o que o nosso Brunão Terrorizando teorizou no vídeo de hoje. O que vai acontecer agora em Skibidi Toilet depois das revelações de Skibidi Toilet 79 parte 1? Quem vai salvar a base da aliança? Quem vai impedir o Titan TV Man dos Astro Toilets, o Watchmen of Doom, de destruir tudo e matar todos? Como vocês sabem, né? Tem essa, né? A gente não tava esperando por isso. De quem que vai salvar todo mundo? O 79 acabou sendo dividido em duas partes, e a parte 1 mostrou Infelizmente. pra gente grandes revelações e coisas muito importantes que vão acontecer daqui pra frente. Quando eu tô falando daqui pra frente, é realmente todos os episódios de Skibidi Toilet daqui pra frente. Teve uma coisa... Como assim todos os episódios? Você disse, Bruno, eu tô olhando aqui, gente, porque às vezes o meu microfone tá tendo um problema, tá? Todos os episódios? Não tem como. A gente não sabe quando que vai terminar. Ou a gente sabe? É porque eu não acompanho o Boom nas redes sociais. Coisa que vai mudar tudo, beleza? E isso aí, na verdade, foi prometido pro Boom há muito tempo atrás, em que ele disse em uma entrevista que o episódio 79 ia mudar alguma coisa pros espectadores, que é... Ó, 7 and 9 will unlock certain abilities for viewers. Mas que habilidades, ó lá. They will understand something important when you say the viewers would gain an ability on 7 and 9, what did it mean? Ó, eu preciso acompanhar o Boom nas redes sociais, hein? A gente ia conseguir entender ou enxergar uma coisa que a gente não entendia ou enxergava antes, tá? Foi descoberto logo no princípio do episódio que isso que ele disse que ia mudar toda a nossa experiência é justamente as falas dos personagens. A gente viu que os cameramans estavam desenvolvendo, com a ajuda dos Speakermen e pelo jeito dos Skibidi Toilets também, um dispositivo que traduzisse em tempo real as frequências de vozes dos Skibidis e também dos Speakermen. É um dispositivo que eles vão anexar provavelmente em alguma parte da câmera deles e vão interpretar os sinais das falas de Skibidi Toilets e Speakerman. O episódio até mostra pra gente os Speakermen, né, falando de um jeito parecendo o R2-D2 do Star Wars, com umas frequências bem altas, tá? E os Skibidi Toilets são de forma muito semelhante. Eles falam de um jeito que a gente ouve como um hino, mas dentro desse hino tem algumas frequências que são interpretadas como uma linguagem. Como assim hino, Brunão? Entendi. Eles vão ficar ouvido, doi pranga, mas spa. E aí você entende no meio disso? Entendi não. Bem genial isso aí, tá? E na verdade, essa tecnologia, ela é importante porque a aliança como um todo agora precisa se entender. Claro, isso, na verdade, mostra pra gente que os Speakermen sempre conversavam entre eles. Pelo jeito, os cameramen, eles podem falar de algum jeito também. O Titan Cameraman, ele fala em inglês, inclusive, mas os cameramen, eu acho que eles têm uma forma de se conversar entre eles, e a gente percebe que cada um tem a sua língua. Os TV Man, eles têm a própria língua deles falando ao contrário, mas parece que ela não precisa ser interpretada. Ela pode ser aprendida, afinal é o inglês convencional, só que falado ao contrário. Então, imagine você ter que aprender uma língua ao contrário para poder entender e se comunicar com a pessoa. Que bizarro, mano. Dá a entender que os TV Man sempre conseguiram se comunicar com todo mundo da aliança, até mesmo a gente já viu que o Titan TV Man já conversou com o D-Man em alguns casos, né? Dando a entender que eles aprenderam essa língua dos TV Man, então eu acho que a linguagem dos TV Man, diferente das outras, não precisa de nenhum dispositivo para ser interpretado. Mas aí eu já acredito que o Titan TV Man ter conversado com o D-Toilet, com o D-Man, é porque os Skibidi talvez sejam um pouco mais avançados tecnologicamente, assim falando. Talvez. Eu tô olhando aqui, tá tudo certo. Agora, parece que todo mundo da aliança vai usar esse dispositivo para poder conversar entre si. E, obviamente, isso parece ter vindo de algumas dicas dos próprios Skibidi Toilets, que agora são da aliança, né? Falando, ó, é assim que nossa linguagem funciona, você pode interpretar o sinal assim e tudo mais. Os Speakermen fizeram a mesma coisa e juntos desenvolveram essa tecnologia e agora todo mundo pode se entender. E é aqui que vem a grande mudança e a grande questão dos próximos episódios, tá? Porque, olha só, dentro de Skibidi Toilet, a gente sempre está enxergando através de um POV Cameraman, ou seja, nós somos um personagem dentro dos episódios, nós não estamos... mas nesse caso não foi um POV Cameraman, foi um POV Speakerman com uma câmerazinha na
na peitola. Estamos assistindo do nada. É uma câmera que está observando tudo que está acontecendo. E se uma câmera, seja ela portátil, que é como colocado nesse caso do episódio 79, né? A gente tá num POV Speakerman, que tem uma câmera portátil no peito, beleza? Se é uma câmera, ela está gravando, seja um cameraman ou uma câmera portátil. E essas gravações, elas podem ser assistidas depois. E isso implica, meus amigos, que finalmente a gente pode ter respostas do que nunca tivemos antes. Se liga, se os cameramen estavam gravando todos os confrontos que aconteceram entre os Skibberys e eles, a gente vai ter alguma espécie de flashback de acontecimentos passados que agora podem ser interpretados, ouvidos e escutados, e agora a gente vai entender o que foi dito nesses episódios em específico. Ah, vai dar oportunidade agora da galera. Mas pera aí eles vão ter que usar tipo um sistema de... tipo um Google Translator ou uma Alexa, né? Nossa, é verdade, mano. Eles podem estudar tudo os negócios. Olha que muito louco. E o episódio mais misterioso de todos, que todo mundo queria saber o que foi dito naquela conversa, é o episódio 60, que foi o episódio Divisor de Águas, onde supostamente o D-Man teria traído os Astrotoiles, e foi ali que houve a ruptura. Os Astrotoiles foram para um lado e os Skibberitoiles para outro. Muita gente quer saber o que foi dito naquela conversa. Vale ressaltar que os Astrotoiles, eles entendem a linguagem Skibbery desde o princípio e também falam inglês. A gente já viu isso em vários episódios. O D-Man, vindo dos Astrotoiles, é do mesmo jeito. Ele fala a linguagem Skibbery e também a linguagem em inglês convencional, tá? E aí já abre abertura também falando que os astros são muito mais desenvolvidos, né? Por isso que ele parece entender o Steve Man. Muita gente quer saber o que foi dito naquele episódio, e agora que a gente tem essa tecnologia, a gente pode voltar nessa gravação e escutar o que foi dito, e entender melhor por que os Astrotoiles queriam matar o D-Man naquele momento, que foi defendido pelo cientista. Então, eu acredito que a gente vai ter vários flashbacks agora que vão mostrar pra gente conversas importantes e descobrirmos o que realmente aconteceu nessa história. Eu acredito que o passado do D-Man vai ser o principal foco pra gente descobrir o que realmente tá rolando, e vai começar por esse episódio que é um dos mais misteriosos. Mas vamos esperar esses flashbacks depois do episódio 80 ou coisa do tipo, tá? Tem coisa que a gente tem que resolver ainda no episódio 79, parte 2. Uma das coisas que muita gente não notou é sobre a Plunger Woman. A Plunger Woman, ela realmente parece estar com um espírito de vingança, agindo até de forma muito imprudente às vezes. Depois que ela começou a carregar os Plungers, né? Os desentupidores do Plunger Cameraman, que morreu, ela parece... nosso querido e amado John Wick. Parece ter assumido a forma imprudente que ele tinha de reagir. E ela foi em confronto ao próprio Watchman of Doom, um Titan TV Man, naquele momento que ele estava atacando a base, beleza? Sangue no olho, coisa muito interessante aqui, porque a gente viu que o principal ataque do Titan TV Man ao final foi usar a tela vermelha da morte, que faz todo mundo... tirar a sua própria existência, pra não falar outra coisa, tá? E tem uma questão aqui muito importante. Por que não pode falar essa tal outra coisa, essa tal palavra? Porque ela é proibida no YouTube, e aí o algoritmo do YouTube vai entender e derruba o vídeo, entendeu? Porque, na verdade, os cameramans, eles sempre tiveram uma proteção com relação a isso, que é o tal filtro da câmera, certo? É o filtro ND. A gente entende que, na verdade, não todos vão ser atingidos por aquele raio da tela da morte, mas a Plunger Woman tem um problema. Ela está sem o filtro na câmera dela. Mano. Ela perdeu esse filtro lá no episódio 77, quando ela, nossa, essa cena é absurda, novamente, ia atacar um Astrotoid gigantesco e acabou sendo salva pela TV Woman. O Boom fez questão de colocar o filtro saindo. Olha lá, eu vi! Obviamente, sem querer, né? Aquele filtro caiu e ficou naquele campo de batalha. Não tem... atrás de mim na câmera, você não tá vendo? Uma evidência eu não vou de que tirar. Foi resgatado, senão onde que a software. própria Plunger Woman esteja utilizando outro. Eu acho que esse detalhe foi muito importante e foi colocado ali pra essa cena específica, porque a Plunger Woman está correndo perigo. Mas e se ela estiver usando um filtro ND moderno, já que todo mundo aí tá tudo modificado? Diferente dos outros que provavelmente vão estar com aquele filtro, tá? Vale ressaltar também que houve muita destruição por conta do Titan TV Man, então muitos filtros não vão fazer nada porque as pessoas já estão mortas, mas a gente já vai chegar até esse ponto. O que eu quero dizer aqui é que a Plunger Woman está sim correndo perigo, tá? E alguém deve vir salvar ela naquele momento porque a coisa ficou bem feia e bem complicada mesmo, tá? Uma coisa que a gente tem que falar sobre o Titan TV Man, que já foi dito, mas eu vou fortalecer essa ideia, é que ele está ciente de tudo o que está acontecendo.
Sim, Enquanto ele sim, está sim. machucando os seus amigos e sendo machucado por eles, ele está vendo tudo, consciente de tudo aquilo. É como se alguém estivesse controlando o seu corpo, ele assistindo tudo, sentindo tudo e não pode fazer nada. É tipo como se ele tivesse em coma. Geral falou pra mim que ele tava chorando quando ele tava fazendo as coisas, né? E aí, antes de ver esse vídeo, eu vi em off, eu nem reagi, tá? O vídeo do Brunão reagindo e vendo os detalhes, tá ligado? E aí tem uma hora que ele tá, tipo, eu não consegui identificar um choro, porque, tipo, como se fosse, tipo... Parece alguém com prisão de vento cagando no banheiro, zoado, fazendo força pra sair, tá ligado? Não era um choro, mas vocês identificaram como choro, o Brunão também. Então vocês estão certos. A minha teoria de que ele tava cagando tá errada. Em certo momento a gente escuta ele chorando, como eu mostrei na live pra vocês, tá? E é uma coisa bem triste mesmo, porque na verdade ele não está só chorando porque ele está causando dor nos seus amigos, mas também porque os seus amigos causam dor a ele. A gente vê durante todo o episódio que na verdade eles estão sempre mirando no núcleo, porque eles sabem que é isso que vai fazer a infecção sair, porque o núcleo que ele tem agora, que é todo alaranjado, na verdade é a fonte da infecção dele. Só que os Astrotores, eles foram muito inteligentes com relação a isso, porque em episódios passados a gente descobriu que esse núcleo do Titan TV Man, ele não só carrega outros núcleos, como a gente viu no episódio 69, em que ele fornece a energia do próprio núcleo pro núcleo dos outros. Porque o TV Man é brabo demais, mano. Ele assim, aparenta ser o Titã mais forte de todos, tá ligado? Não é o mais bruto, mas é o mais forte. Então ele tem essa possibilidade de alimentar todo mundo. Esse núcleo, ele trabalha de uma forma diferente, porque ele pode absorver e ceder energia. E na verdade eles fizeram exatamente isso pra conseguir conter a aliança. Todo mundo tava atirando no núcleo do Titan TV Man e ele estava absorvendo esse poder. E foi com esse poder dos tiros da aliança que ele fez aquelas 4 telas, energizou aquelas 4 telas. Por isso que aquele Astro Toilet que invade a base no começo do episódio fala, você vai morrer nas mãos dos seus próprios. Isso é uma coisa bem interessante. A gente já vai falar sobre esse Astro Toilet, que ele tem uma coisa interessante pra falar, tá? De qualquer forma, uma coisa sobre o Titan TV Man estar chorando, ele não está relacionado somente ao fato de que ele está fazendo coisas e matando os amigos dele sem poder fazer nada, mas ele também está sentindo dor, tá? Ele está recebendo dano, sim. Os Astro Toilets, eles não fizeram reparos no Titan TV Man como um todo. Na verdade, eles só fizeram upgrades, colocando aquela roda, né, atrás dele, porque aquele círculo ali é um círculo de energia que a maioria dos Astro Toilets usa em alguma parte do corpo, seja embaixo, seja atrás. A maioria dos Astro Toilets mais poderosos usa atrás, tá? E aquilo ali gera uma espécie de energia astro específica. E a gente vê que ele tem algum tipo de armamento astro diferente. O braço dele também tá modificado. Então no meio também. Atualizações, mas não necessariamente reparos. Se você for reparar, eu vi no vídeo do Brunão, a cara do TV Man não é a cara normal dele. Se você for ver, parece que tem um tipo de usina no meio, tá ligado? A minha teoria é que o que tá no meio do peito dele é uma usina 1, é um centro de força 1 que alimenta lá na frente. Entendeu? Ou não entendeu? Ele tem 2 pontos de energia. Aliás, a gente vê que no começo, quando ele chega, ele não está com nenhum dano aparente, a não ser aqueles danos que ele recebeu no último confronto, tá? Na verdade, ele está sem a tela dele, e a gente vê lá dentro que tem algumas coisas esquisitas na tela, inclusive esse spoiler aqui mostrou o que tem dentro daquela tela. Talvez aquilo ali seja importante, porque seja uma forma de controlar o que tá rolando ali dentro do Titan TV Man. E dentro do episódio 79, ele usa o escudo na tela, que está quebrada desde o último episódio, tá? Pra proteger essa espécie de o escudão aí, mini núcleo que tem dentro da tela dele. Então, falei, é um núcleo, núcleo. É gaguejei. Tem algumas atualizações que foram feitas, mas ele recebe o dano da própria aliança e ao final do episódio ele está todo machucado, ou seja, ele está sentindo dor, ele está sendo machucado pelos próprios amigos. Não é só o fato dele estar machucando quem ele gosta, mas também está sendo machucado por aqueles que ele ama. Então, sim, ele está tomando dano e isso é muito triste. Ele tá bem machucado e eu acho que eles nem se importam, né? Não chega nem a ser triste, né, mano? O maluco tá sentindo dor, velho. É triste tá machucando os próprios brothers no rolê aí. Mas ninguém gosta de ficar tomando pancada. Pô, você toma uma pancada e fica, ai, cara, ei, você tá jogando bola, tá fazendo uma luta aqui, ó. Quando eu fazia Muay Thai, maluco encaixava, só treino. Agora é só sombra, tá? A mão vem, pá, e toma. Aí você, doeu. Dói, você geme, fica, oh, meu Deus, que dor. Era isso que eu fui longe, mas você entendeu a referência, né? É o que o TV Man tá sentindo.
própria duquesa vê ele chorando e fala assim, ó, você sufoca essa dor aí, porque isso não vai mudar nada, tá? Fica pianinho, então, realmente, amigão, a dor ela falou. psicológica e física que ele tá sentindo. Ela cita o cosmos, né? Ela fala, ó, os cosmos só se interessam com poder, uma referência talvez aos astrotoides de maior importância, tipo o Duque, ou quem sabe mais que esteja lá no universo, né? Olhando pra eles, ou até mesmo uma coisa meio estelar mesmo, falando que os deuses estelares não se importam com isso, os cosmos, sei lá, foi uma referência que ela usou, os superiores, Uma coisa né? que muita gente me perguntou é o que aconteceu no final do episódio com aquela câmera offline, se a gente estava num POV Speakerman, né? O POV Speakerman, ele se matou, ele tem algum filtro, ele consegue enxergar o que tá acontecendo pra ter a tela da morte e se ir de F, né? Se desviver a si mesmo. A verdade é que a gente não sabe como essa tela ela vai se comportar nos Speakermans, porque eles não têm olhos, né? Nem os... Olha lá, aqui dentro, ó, a usina, tá ligado? A teoria que eu falei aqui, ó, aqui tá o núcleo do Tony Stark, e aqui é uma usina, tá vendo? Tem um cano aqui, ó, tem um cano aqui, entendeu? Os próprios Steve Bannon, eles têm olhos assim. Quando a gente teve lá no episódio 66, 67, que o próprio Titan Cameron foi vítima dessa tela da morte pelo cientista, o Titan Speakerman, ele não foi afetado porque ele não enxerga. Então faz sentido pensar que os Speakermans não vão ser afetados por isso, tá? Só que a câmera que ele tava usando, de certa forma, foi. Então ficou uma coisa meio curiosa do que aconteceu. Algumas teorias dizem que, na verdade, aquela tela vermelha era pra eles se destruírem entre si, não um destruir o próprio corpo, tá? Mas aí são mais teorias. Só que como ele tava... Não. Se o poder é fazer o cara fazer coisa com ele mesmo, não tem como eles fazerem coisa com os outros. Tinha que ser outro poder, não é mesmo? Utilizando uma câmera daquela, eu acho que alguma coisa aconteceu com a câmera, não necessariamente com o POV Speakerman. Vale ressaltar que normalmente os episódios, mesmo dividido em parte, a gente acompanha um POV, né, um point of view só, mas nesse caso, pelo jeito, a parte 2 vai ser com outra pessoa, já que a câmera portátil que estava no nosso POV Speakerman foi destruída, tá? E isso leva a gente à próxima parte, porque será que a base foi destruída mesmo? Porque essa é a base principal dos cameramen. Eu acho que ainda não. Ela? Particularmente falando, eu acho que até já se tornou uma certa coisa que a gente pode esperar umas reviravoltas no final, né? Sim. O episódio parte 2, eu acredito que vai chegar alguém pra resgatar tudo, não vai impedir que aquilo se destrua e a coisa vai degringolar a partir daí. Não acho que essa base vai ser destruída, tem muita coisa importante lá, muitas tecnologias, como a gente viu no começo do episódio, tem até mesmo uma nova tecnologia Astro que eles colocaram no Simp Cameraman, lembra do Simp Cameraman? Que era essa é da hora. Pois... Isso aí é uma tecnologia Astro mesmo, que deixou ele boladaço, e ele ainda olha pra TV Woman e fala, sai fora mulher, você me esnobou, agora é minha hora de esnobar você, eu tô bolando, agora que eu tô bolando, você vai me querer? Ah, desse corpinho você não aproveita mais. Ficou uma paixãozite, né? Mas aí ele ficou brabo demais e esnobou ela. Pois é, ele sai ali com uma tecnologia Astro, né? O próprio cientista que tá mexendo com ele ali já manda ele voltar, falou, ó, volta pra essa cápsula aqui que você não pode sair dela não, dando a entender que tem muita coisa ainda pra fazer pra essas tecnologias Astros acontecerem da forma correta, né? É até legal que ele simplesmente desloca a TV Woman pro lado ali, como, ó, você não me quis do jeito que eu tava no passado, agora também você não vai meter. Não entende errado, gente, pelo amor de Deus, tá? Bruno, agora pegou meio errado. Você vai me meter. Foi da hora. Às vezes eu dou uma dessas também. Mas eu entendi, Brunão. Eu entendi. É tipo quando a pessoa é tipo fofinha. Vamos falar fofinha? E ninguém quer, na época da escola, ser fofinho, tá ligado? E ninguém te quer. Aí você vai lá, faz uma dietinha da hora. Aí você treina, fica no shape aesthetic, aí aquela menininha vai lá, nossa, como você tá gato. Aí você vai lá e sai fora, mulher. Quando eu tava bolinho fofo, você não me queria. Agora que eu tô só aqui, a pele e músculo, você me quer? Não quero mais você, não. Então eu não acredito que essa base vai ser destruída não, mas isso é uma ideia minha, tá? Uma coisa que eu acredito que vai acontecer, uma teoria. E aí muita gente se perguntou, mas como que encontraram essa base? Os escritores já conheciam essa base, no episódio 50 a gente viu ela aparecendo, tá? Então assim, ela não deve ser muito difícil de ser encontrada. Mas nesse caso aqui em específico, no episódio anterior do episódio 78, a gente viu que eles estavam transportando sobreviventes pra essa base, tá? O Large TV Man até reclama nesse episódio que ele tava, eu só faço isso, só transporto a galera, que
verdade. Fica lá. E no meio do episódio 78, o Buzzsaw e Skibidi, ele vê que tem algum intruso querendo entrar no teletransporte pra descobrir onde essa é a base, tá? Ele consegue impedir esse primeiro espião, mas muito provavelmente outro conseguiu passar. E os Astroturrets podem ficar invisíveis. Você pode ver no episódio 79 que aquele Astroturret estava camuflado, estava invisível, mas aquele núcleo azul esquisito ali parece ter pegado ele mesmo invisível, dando a entender que a Aliança está mais uma vez fazendo tecnologia para evitar essa ilusão. A Aliança tá braba demais. Dos Astroturrets. Foi assim. E no vídeo que o Brunão fez antes desse, não, no dia que ele fez o react e as análises, no começo do 79, você vê que na hora que o Large TV Man tá reclamando, a galera tá colocando, o Brunão que fala, tá? Tô relembrando, caso você não assistiu, depois você cola lá e assiste o vídeo dele. Eles estão colocando uma pá de coisa dentro de containers. A minha teoria é que como eles estão desenvolvendo um monte de coisa, talvez eles estão guardando essa tecnologia dentro de containers para na hora que o bicho pegar, eles teleportar tudo e não perder nenhum progresso, tá ligado? É assim que eles encontraram, tá? Um espião acabou entrando no teletransporte pra trazer os sobreviventes pra essa base, tá? E aí você se pergunta o que vai acontecer no próximo episódio, quem que vai salvar a base, tá? Eu acredito que alguma coisa bem grande vai acontecer ainda, tá? Só que eu não acredito que vai aparecer um Titã agora no 79 parte 2. Eu acho que ele vai aparecer no finalzinho do episódio e só no 80 a gente vai ter uma reviravolta aí desse também nível. não, né, Brunão? Ainda vai ver muita destruição no episódio 79 parte 2, tá? Uma base, assim, parcialmente destruída ou coisa do tipo. E aí você se pergunta, mas quem é que vai vir? Vai ser o Titan Speakman, que já tá sendo esperado, né? Tem essa imagem aqui que fala onde está o Titan Speakman, só ele tá com uma interrogação no centro também. E todas as outras pessoas da Armada Speakman estão ali nessa imagem. É uma coisa que pode acontecer sim, né? Outra opção é o Titan Cameraman, que tá desaparecido, ninguém sabe onde ele tá, mas tem um motivo pra ele aparecer. Particularmente falando, eu acho que tanto o Titan Speakman tem uma chance bem grande de aparecer e impedir a destruição da base e atacar o próprio Titan TV Man, tá? E o Titan Cameraman, ele também tem motivo. Pra mim, são os dois. O G-Man, ele parece muito longe. Lá no final da Season 25, a gente viu que ele foi junto com o Juggernaut pra um lugar muito longínquo. Tá e eu acho que teve um motivo pra isso. Não vejo o G-Man voltando pra salvar essa base. É possível também, mas dessas opções aí, eu acho que seria o último a ir pra essa base, tá? Porque eu acho que ele está bem longe, embora o G-Squad, a gente viu o Berserker Skibidi, né, batendo com o cara na parede. Essa cena foi genial. Eles estão lá, mas eu acho que o G-Man não está. Eu acho que o G-Man vai aparecer, tipo, num momento, tipo... igual no final do Avengers, tá ligado? Quando o Capitão América tá tomando um cacete do Thanos, aí de repente aparecem todos os Avengers atrás, tá ligado? A cena cômica, Avengers, Assemble! Nossa, o bagulho me arrepia. Vai ser isso que vai acontecer. Aí o G-Man vai aparecer com um monte de Skibidi e vai convencer uns Astroturrets junto com o Juggernaut aí e ia derrotar todo mundo. Posso estar viajando. Então, eu apostaria no Titan Speakerman, e a primeira opção porque a Armada Speakerman está chegando, o Boom já prometeu que ele vai chegar em breve, só que ele falou mais do episódio 80 pra frente, por isso que eu acho que o 79 parte 2 vai ser mais destruição e a reviravolta vai ser só no final. Então a gente já tá esperando o Titan Speakerman aparecer, faz sentido ele aparecer, então talvez ele chegue e impeça os Astroturrets de destruir a base. A outra opção que eu acho interessante também é o Titan Cameraman, que está desaparecido. Ah, mas se ele tá desaparecido, por que você acha que ele vai vir? Então, o Boom sempre faz umas licenças poéticas interessantes, né, com relação ao Skibidi Toilet. E no episódio 50, aconteceu uma invasão nessa mesma base pelos Skibidis. É a mesma base, inclusive a gente até vê o Plunger Cameraman do mesmo jeito que a Plunger Woman está, né, indo em direção a vários Skibidis gigantescos, só com essa cena é épica demais dele. Mas essa base do episódio 50, ela só foi salva, adivinha por quem? Pelo Titan Cameraman. Então tem uma motivação pra ele voltar nesse momento. Inclusive no episódio 50 foi quando ele chegou na versão 2.0. Foi quando a gente viu ele na versão 2.0 pela primeira vez. Então se a gente for pegar essa poesia, né, de ele salvar a base novamente, seria bem interessante ele voltar de uma forma bem surpreendente. Então eu acredito que seja um dos dois, ou quem sabe os dois, né? É bem possível que apareçam os dois pra salvar essa base. Eu acredito que o Titan Cameraman está vivo. Tem até umas teorias de que o agente secreto teria salvado ele no episódio 74, né? Tem umas luzes verdes ali que saem. Bem devagar você vai ver ali que tem umas luzes verdes como se estivesse protegendo ele, mas ninguém sabe se isso foi
uma intrusão dos próprios agentes secretos, ou se foi só a mistura da luz azul dele com explosão que é meio amarela e daria o verde. Então ninguém sabe se ele tá sendo protegido pelo agente secreto ou não. E isso significaria que ele teria um novo update feito pelo agente secreto. E isso seria bem legal, bem interessante. Eu vou na teoria que só misturou o verde, o azul com o amarelo, deu verde. Tudo isso aí são teorias, tá? Então os dois podem aparecer. Pra mim, nem a sei coisa se mais essa interessante mistura aqui é que a união dos escritores com a aliança tá se tornando cada vez melhor. Essa coisa de tradução das falas e os flashbacks eu acho que vai rolar sim, mas no episódio 79, parte 2, eu acho que vamos ter muito mais destruição e só no final, o Salvador, seja o Titan Speakerman, seja o Titan Cameraman ou o G-Man, quem sabe, né? Sim. É que vai aparecer. G-Man eu deixo acho de que lado. Muita coisa ainda vai rolar de destruição nessa base aqui. Mais importante de tudo é que agora a gente entende o que os escribitores estão dizendo. Se a gente voltar nos episódios anteriores, tem muita coisa que a gente pode descobrir. E como nós somos sempre um pobre cameraman, ou então alguém que está assistindo através de uma câmera, câmeras gravam. Se a gente for atrás desses episódios, atrás dessas gravações e interpretar o que foi dito, vamos ter muitas respostas. O que você acha? Quem vai salvar a base dos cameramen? Titan Speakerman, Titan Cameraman ou de Toilet? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá. Até lá, Brunão. Muito obrigado por esse vídeo. E eu acho que quem vai salvar geral vai ser o Titan Cameraman com um espírito de vingança absurdo na versão, sei lá que versão que ele deve estar na versão 3.0 do Dolby Surround Sound Philips, tá ligado? Mas eu acho que sim, o de Toilet vai vir lá pro final, junto com o Juggernaut e outros astros, e vai fazer uma reviravolta monstruosa. Quero saber a sua opinião também. O que você acha que vai vir no parte 2 e quanto tempo vai demorar? Eu acho que vai demorar, nós estamos em junho, hoje é dia 11 de junho. Acho que vai vir lá pro final de julho, o parte 2. Tomara que não, né? Tomara que esteja errado. Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado, mano? Clica num deles e assiste, faz aquela maratona no canal. E aqui também tem uma playlist de todos os reacts que eu fiz de Skibidi Toilet, tá? Tem vários, tem pelo menos uns 3, 4 que é com Crendios, meu querido teacher de Skibidi Toilet. Assiste esses aqui, depois assiste todos os reacts pra você ver eu em choque com um monte de coisa e o Crendios me explicando um monte de coisa que talvez você não saiba. Eu sou o Bruno e esse episódio foi muito bom.